Olá, professor. Olá, pessoal. Me chamo Paulo e eu vou falar um pouquinho sobre espaço de endereçamento, certo? Na computação, um espaço de endereço define uma gama de endereços discretos, cada um dos quais pode corresponder a um host de rede, dispositivo periférico, setor de disco, uma célula de memória ou outra entidade lógica ou física. Para que os programas de software salvem e recuperem dados armazenados, cada unidade de dados deve ter um endereço onde possa ser localizada. O número de espaços de endereço disponíveis depende da estrutura de endereço subjacente, que geralmente é limitada pela arquitetura do computador que está sendo usada. Os espaços de endereço são criados combinando qualificadores identificados de forma exclusiva o suficiente para tornar um endereço inequívoco dentro do espaço de endereço. Para o endereço físico de uma pessoa, o espaço de endereço seria uma combinação de locais, como um bairro, vila, cidade ou país. Alguns elementos de um espaço de endereço de dados podem ser iguais, mas se qualquer elemento no endereço for diferente, os endereços no referido espaço farão referências a entidades diferentes. Por exemplo, pode haver vários edifícios no mesmo endereço da 32 Main Street, mas em cidades diferentes, demonstrando que cidades diferentes têm espaços de endereço de rua diferentes, embora dispostos de forma semelhante. Um espaço de endereço geralmente fornece ou permite um particionamento para variar regiões de acordo com a estrutura matemática que possui. No caso de ordem total, como para endereços de memória, eles são simplesmente pedaços. Como o design hierárquico de endereços postais, algumas hierarquias de domínio alinhadas aparecem como uma árvore ordenada, direcionada com o sistema de nomes de domínio, ou uma estrutura de diretório. Na internet, a Autoridade para a Atribuição de Números da Internet, IANA, aloca intervalos de endereços IP para vários registros para que cada um possa gerenciar suas partes do espaço de endereços globais da Internet. Exemplos. Os usos de endereços incluem, mas não estão limitados aos seguintes: endereço de memória para memória principal, mapeada em memória, bem como para memória virtual, endereços de dispositivos em um barramento de expansão, endereçamento de setor para unidades de disco, nomes de arquivos em um determinado volume, vários tipos de endereços de host de rede e em redes de computadores, localizadores uniformes de recursos na internet. Mapeamento e tradução de endereços. Outra característica comum dos espaços de endereço são mapeamentos e traduções, geralmente formando várias camadas. Isso geralmente significa que algum endereço de nível superior deve ser traduzido para os de nível inferior de alguma forma. Por exemplo, o sistema de arquivos em um disco lógico opera números de setor lineares, que devem ser convertidos em endereços de setor LBA absolutos. Em casos simples, por meio da adição do endereço do primeiro setor da partição. Então, para uma unidade de disco conectada via ATA paralelo, cada um deles deve ser convertido para o endereço lógico do setor da cabeça do cilindro, devido às deficiências históricas da interface. Ele é convertido de volta em LBA pelo controlador de disco e finalmente em números físicos de cilindro, cabeçote e setor.
O Domain Name System mapeia seus nomes para e de endereços específicos de rede, geralmente endereços IP, que por sua vez podem ser mapeados para endereços de rede de camada de link por meio do protocolo de resolução do endereço. Além disso, a conversão de endereços de rede pode ocorrer na borda de diferentes espaços IP, como uma rede local e a internet. Um exemplo icônico de tradução de endereço virtual para físico é a memória virtual, onde diferentes páginas do espaço de endereço virtual são mapeadas para o arquivo de página ou para o espaço de endereço físico da memória principal. É possível que vários endereços virtuais numericamente diferentes se refiram ao endereço físico e, portanto, ao mesmo byte físico de RAM. Também é possível que um único endereço virtual seja mapeado pelo zero, um ou mais de um endereço físico. Então, concluindo sobre o espaço de endereçamento, né, é uma faixa de endereços discretos, né? Cada um corresponde a um registrador físico ou virtual, certo? Ele identifica uma localização, né, pelo que dá para entender, e aponta para um local, né? E dá para comparar da mesma forma como no mundo real, no mundo onde a gente vive, né? O endereço é algo bem simples de se entender, né? Onde você se localiza, onde você mora é o endereço, né? Comparando com a definição em informática, né? E a gente ainda pode ver que na analogia do endereço residencial, o espaço de endereçamento seria uma área de moradias, né? Mas dois endereços podem ser numericamente os mesmos, né? Ou seja, podem ter dois endereços, né? Dois valores referindo-se com os mesmos valores, mas referindo-se a lugares diferentes, a locais diferentes, né? Por exemplo, você pode morar numa rua Central 32, mas outra pessoa pode residir com o mesmo nome da rua, o mesmo número, porém em outra cidade, né? Aqui vemos mais endereços, né? Mais exemplos de espaço de endereçamento, né? Endereço IP, memória principal, memória virtual, espaço de portas, o esquema CHS em HDs, e exemplos específicos para o núcleo Linux, espaço de endereçamento virtual do núcleo e muito outros, né? Aí agora, pessoal, vou falar um pouquinho sobre relocação de endereço, certo? A função de endereçamento diz respeito ao modo em que os endereços lógicos existentes no código armazenado em disco são transformados em endereços físicos, endereços na memória de fato, né? Aqui tem uma ilustraçãozinha, certo? Endereços virtuais e endereços físicos. Formas de endereçamento. Tem a relocação estática, que são quando os endereços são convertidos durante o carregamento do programa. Relocação dinâmica, quando os endereços são convertidos apenas durante a execução do programa, e ainda tem a segmentação, que faz a relocação dinâmica separando segmentos estruturais dos programas, certo? Concluído na estática, a conversão só ocorre enquanto o programa está sendo carregado, né? E tal, né? O programa não está sendo executado. E na dinâmica, os endereços se convertem durante a execução do programa, né? E ainda tem a segmentação, que ele faz a relocação dinâmica separando os segmentos estruturais, né? Como se fosse uma seleção, né? Vamos dizer assim. Aqui tem uma ilustração sobre a relocação estática, né? Os endereços são calculados no momento do carregamento, né? Ilustração aqui, endereços virtuais e endereços físicos. E tem uma ilustração também sobre a relocação
relocação dinâmica, né? Onde os endereços físicos são calculados apenas em tempo de execução, né? Quando o programa está sendo executado, né? Endereços virtuais e endereços físicos. Pronto, pessoal, concluindo aqui, agradeço a colaboração de todos e a atenção, e a partir de agora a gente vai para as perguntas referidas aos temas abordados nesse seminário, viu? Desde já agradeço aí a oportunidade e vamos às perguntas.